Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para analisar alguns fatos que aconteceram esta semana e que nós teremos desdobramentos pelas próximas ainda. O Brasil viveu a expectativa da mudança do calendário eleitoral. O Senado aprovou o projeto, alterando a data das eleições para serem realizadas entre 15 e 29 de novembro. Isso mudaria o calendário eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral iria, a partir desta aprovação, analisar quais os prazos para o novo calendário eleitoral. Só que após a aprovação no Senado, a Câmara dos Deputados está sofrendo aí uma articulação, uma pressão de prefeitos, e é bom que você saiba disso. Prefeitos estão por todo o Brasil pressionando os deputados federais para não alterarem a data das eleições. Portanto, elas permaneceriam acontecendo nos dias 4 e 25 de outubro, não 15 e 29 de novembro. Isso tem impacto no calendário eleitoral. Por exemplo, até dia 30, agora de junho, os comunicadores que serão candidatos, radialistas, jornalistas, precisarão se descompatibilizar. Porque como não foi aprovada a mudança, eles precisam seguir o calendário anterior, o previsto para as eleições programadas para o dia 4 de outubro. Nós deveremos ter essa semana alguma aprovação. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é favorável à mudança da data e criticou os prefeitos, inclusive, que estão pedindo recursos ao governo federal para o combate ao Covid, mas não estão preocupados com a aglomeração que a campanha eleitoral irá causar. Isso traz um grande debate na sociedade. Se ao mesmo tempo alterar a data ou uma prorrogação de 2 anos da data, tem-se uma discussão de que isso poderia quebrar o rito democrático no Brasil, também a sua realização em meio a uma pandemia é de uma irresponsabilidade tamanha, principalmente porque a cada dia a gente vê o aumento de casos, nós não estamos vendo uma diminuição dos casos. Outro assunto polêmico da semana, no âmbito nacional, foi a discussão do marco regulatório do saneamento. Veja, nós vivemos em um país em que as pessoas não sabem nem de quem é a responsabilidade por levar água para a casa delas. As pessoas ficam muitas vezes na dúvida se isso é responsabilidade da prefeitura ou se isso é responsabilidade do Estado. No Brasil, 94% das cidades elas são administradas, o serviço de água e esgoto é administrado por empresas públicas, 6% por empresas privadas. O novo marco regulatório de saneamento tem impacto total no meio ambiente. Ele adia o limite de prazo para o fim dos lixões, ele permite a participação de empresas privadas em licitações, porque as cidades agora, por exemplo, aqui em Sergipe, os 75 municípios, não poderão, aqueles que já têm, transferir diretamente para a DES os contratos para a administração do serviço de água. Eles terão que fazer licitações e as empresas privadas poderão participar dessas licitações. Só que aquilo que já está estabelecido pode ter uma renovação de contrato por mais 30 anos. Então, em algumas cidades, nós não teremos tão cedo a chegada de empresas privadas, né, caso se mantenham esses contratos com a DESO, que é a empresa pública estadual responsável pela administração de água e esgoto aqui em Sergipe. Isso está trazendo uma grande discussão nas redes sociais. Parlamentares sergipanos votaram contra, outros votaram a favor desta medida, tanto na Câmara quanto no Senado. Há uma discussão de que isso pode ser um caminho para a privatização do fornecimento de água e traz uma preocupação para as áreas em que ainda não se chegou água. No Brasil, para vocês terem uma ideia, 100 milhões de residências não têm acesso a esgoto tratado e 35 milhões não têm acesso à água potável. No Brasil de tantas desigualdades, a aprovação deste marco em tempos de pandemia, sem estar à luz para a sociedade o que estava sendo discutido, sem estar claro para as pessoas aquilo que está sendo modificado, pegou mal. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que nós estamos tão atentos com esta pandemia que está ceifando milhares de vidas e os nossos representantes acabam dando atenção à aprovação de projetos que mexem com as nossas vidas, sem que muitas vezes a gente saiba o que está acontecendo. Papel nosso da imprensa, trazer e esclarecer esses assuntos. E nós faremos esta semana isso no Jornal da Fã. Nos acompanhe de segunda a sexta-feira, na Fã FM Aracaju, a partir das 5h30 da manhã. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, com esses e outros assuntos.